Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de monitoria de sociologia. Meu nome é Amanda Stephanie e hoje eu vou ser a monitora de vocês. A nossa aula de hoje vai ser um dos clássicos, que é o autor Max Weber. E esse autor, ele é um dos mais importantes devido à sua trajetória e também o desenvolvimento da sociologia no mundo todo. Ele encontrou algumas falhas no argumento de Karl Marx, porque, embora algumas ideias de Karl Marx tenham sido adaptadas para o estudo da sociedade contemporânea, suas previsões sobre o colapso inevitável do capitalismo foram questionadas. E aí Max Weber encontra essa falha na argumentação de Karl Marx, porque Weber ele observou o crescimento do setor de serviços da economia como se como se como se os muitos trabalhadores intelectuais e profissionais aí ele argumentou que muitos membros desses grupos ocupacionais, os trabalhadores, né, eles estabilizam a sociedade porque têm um status e uma renda mais altas do que os trabalhadores braçais. Que esses trabalhadores braçais, eles estão empregados no setor manufatureiro. Aí, além disso, Weber mostrou que as lutas de classes não era a única força motriz da história. De acordo com ele, a política e a religião também são fontes importantes da mudança histórica. Além disso, o Weber percebeu que outros autores enfatizaram que Karl Marx não tinha compreendido como o investimento em tecnologia poderia se tornar possível para os trabalhadores trabalharem menos horas, né, sobre condições opressoras, assim como não previu que o salário mais alto Weber se dedicou ao estudo sobre o capitalismo e seus processos de racionalização e desencantamento do mundo, e também trouxe algumas contribuições para a economia. No próximo slide, nós vamos ver o que é a sociologia para Weber. A sociologia para Weber é a ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da ação social, pois está em busca de obter uma explicação de suas causas e seus efeitos. Por ação, o que ele entende por ação? Ela vai se designará toda a conduta humana, uma vez que os indivíduos vinculam a esta ação um sentido subjetivo. E a ação social, ela vai referir a ação e intenção fomentada pelos indivíduos envolvidos e que se refere às condutas dos outros. Pode ser orientada pelos outros ou por ela mesma. As principais obras do Weber, elas vão se concentrar na primeira e na segunda década do século XX. É importante a gente saber disso, para a gente entender onde
o autor estava situando a realidade da sociedade. Bom, o próximo slide, a gente vai falar sobre a questão dos fenômenos sociais, que também estão relacionados com o que é a sociologia para Weber. Bom, a função da sociologia para Weber, ele acredita que o sociólogo ele deve compreender o sentido das ações na sociedade e fazê-lo encontrar as causas que determinam aquelas ações daqueles indivíduos. Como um objeto é uma realidade infinita. E para analisar, é preciso construir tipos sociais, que não existem de fato. Os tipos sociais eles não existem, mas eles vão direcionar para analisar as ações e atos dos indivíduos. E os tipos sociais, eles servem como ferramentas metodológicas. E aí eu vou explicar no próximo slide os tipos sociais, os tipos puros, que o Weber tenta trazer como alguns conceitos. Bom, os fenômenos sociais, eles são consequência das ações individuais, da sua ação individual. O que leva a entender que não há oposição entre o indivíduo e a sociedade, pois para Weber só é impossível compreender a sociedade, na medida em que a ação individual a manifesta. E assim o indivíduo não é considerado produto de um todo coercitivo. Ele é, pelo contrário, responsável pelos seus atos, ou seja, a sua individualidade, a sua responsabilidade, você que tem que ter a sua responsabilidade dos seus atos, do que você faz na sociedade. E a sociedade não tem um sentido próprio, mas sim é reproduzida pelos indivíduos, que é com suas ações que confere sentido. Portanto, a sociologia de Weber tem como um dos seus principais fundamentais a indicação de que a compreensão dos fenômenos sociais e estruturais, como o capitalismo, os estados, as religiões, os regimes políticos e as formas de poder e de dominação, reside na análise das ações individuais ou de um conjunto dessas ações. E aí a gente vai entender com mais profundidade, mais lá na frente, sobre como é que essas ações individuais, ações sociais, elas estão relacionadas com a nossa sociedade. Aí no próximo slide a gente vai entender um pouco da função da sociologia para Weber. Bom, a função da sociologia para Weber, ele acredita que o sociólogo ele deve compreender o sentido das ações na sociedade e fazê-lo encontrar as causas que determinam aquelas ações daqueles indivíduos. Como um objeto é uma realidade infinita. E para analisar, é preciso construir tipos sociais, que não existem de fato. Os tipos sociais eles não existem, mas eles vão direcionar para analisar as ações e atos dos indivíduos. E os tipos sociais, eles servem como ferramentas metodológicas. E aí eu vou explicar no próximo slide os tipos sociais, os tipos puros, que o Weber tenta trazer como alguns conceitos. Bom, nesse slide eu vou falar um pouco sobre o tipo ideal. Já expliquei o que era os tipos sociais e depois mais na frente eu vou explicar cada um desses tipos sociais.
Mas o tipo ideal, ele serve como uma metodologia da sociologia interpretativa, que vai servir como modelos. E nesses tipos ideais, ou tipos puros, eles são divididos em 4 ações fundamentais. E a gente vai ver no próximo slide quais são as ações. Os tipos puros são divididos em 4 tipos fundamentais. O primeiro seria a ação social racional com relações afins, que ele vai consistir na adequação ideal dos meios para atingir um fim pré-estabelecido. Ou seja, o agente, o indivíduo, ele vai calcular os meios necessários para atingir os fins desejados. Por exemplo, um estudante, ele vai adaptar os meios necessários para atingir o seu objetivo, que é passar no vestibular. E aí ele vai chegar aos fins desejados quando ele passar, né, no vestibular. Um exemplo simples, para vocês entenderem esse tipo de relação afins. O segundo tipo seria a ação social racional com relação de valores, que ela vai o valor ele vai orientar a ação, ou seja, os valores individuais, o seu valor individual e os seus princípios. A valorização se manifesta nos meios religiosos, na relação à sua religião, à sua ética, à moral. E agora eu vou falar do terceiro tipo puro de ação social afetiva, que ela é conduzida por sentimentos, estímulos emocionais, medo, amor, esses tipos de sentimentos que nós seres humanos temos. Agora, o quarto tipo é a ação social tradicional, que ela é movida por hábitos, costumes que são tradicionais. Bom, próximo slide. Weber vai falar que trabalha com os fins, os meios que você utiliza para chegar em determinados fins. É isso que ele trabalha. Bom, e o último slide eu vou falar um pouco sobre a obra, uma das obras mais importantes do Max Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação do nosso curso e desse evento. Não se esqueçam de assinar a lista da presença, tá? E a gente se encontra na nossa reunião sobre os clássicos. Tragam dúvidas. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Não se esqueçam de dar um joinha, comentários e compartilhar também o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever, né? Apertar no sininho para acompanhar a gente nos próximos vídeos e eventos futuros. Até a próxima, pessoal!